Boa noite. Boa noite. No Já Atualizando de hoje, vamos conferir as notícias mais relevantes dos últimos meses. O acordo de paz entre as Coreias, ataques na faixa de Gaza, o desabamento do prédio em São Paulo, a greve dos caminhoneiros e a fake news. Tudo isso no Já Atualizando de hoje. Um prédio com mais de 20 andares desabou após pegar fogo nas proximidades do Largo do Paissandu, centro de São Paulo, na madrugada do dia 1º de maio. O edifício, que já foi sede da Polícia Federal e pertence à União, estava ocupado por cerca de 150 famílias de um movimento de moradia, conforme informações da Prefeitura. Foram 13 segundos para que o prédio fosse ao chão. Diante da tragédia, a Prefeitura e o governo estadual anunciaram apoio às famílias. O governador Márcio França chegou a se comprometer com o pagamento de aluguel social para as famílias que estavam ali instaladas. Também o governo Temer anunciou que a Defesa Civil já estava acompanhando desde a madrugada os trabalhos de busca e atendimento à população. Agora ficamos com mais informações com a repórter Isabela Breda. O desabamento do prédio na madrugada de terça-feira foi causado por um curto-circuito em uma tomada no 5º andar, segundo o depoimento de uma sobrevivente à polícia. Valquíria Camargo disse em depoimento que o fogo começou na tomada do espaço em que morava, onde estavam ligados 3 aparelhos eletrônicos, micro-ondas, geladeira e TV. Na hora do incêndio, por volta de 1h30, todos dormiam. Inicialmente, moradores levantaram a possibilidade de o fogo ter começado devido a uma briga do casal ao estouro de uma panela de pressão. Oficialmente, o Corpo de Bombeiros confirma 2 mortes, sendo uma pessoa ainda não identificada, cujo corpo é de uma criança, na manhã do dia 8 de maio. Antes mesmo de achar a segunda vítima, o Corpo de Bombeiros procura por 7 desaparecidos. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida trouxe à tona problemas conhecidos, apesar de silenciados, como o déficit habitacional e o descaso com a moradia popular e o patrimônio público. O edifício está ocupado há 6 anos, com o apoio de um grupo chamado MLSM. As famílias que ali moravam pagavam mensalidades para ocupar um quarto, ratear as despesas e utilizar as áreas comuns, prática recorrente nas ocupações. Segundo o prefeito Bruno Covas, uma das dificuldades para remover as famílias dali era o fato de ele ser de propriedade da União, que dificultaria o trabalho da prefeitura, que tinha a cessão provisória do imóvel, segundo a Secretaria do Patrimônio da União. Há 70 edifícios em São Paulo nessa situação e outras 200 áreas ocupadas, explicou ele. Só nos edifícios estariam 4.000 famílias carentes que apelam para essa solução em busca de moradia. Déficit habitacional é quando há uma quantidade de cidadãos sem moradia adequada numa determinada região. A moradia inadequada é classificada como a moradia que foi construída com matérias não duráveis, a coabitação ou quantidade de pessoas excessiva e pelo fato de uma moradia não ser construída para habitação. Montado em 1961, era considerado um dos prédios comerciais mais luxuosos da época. Foi construído para ser sede da CIA. De estrutura metálica e lajes de concreto, tinha 24 andares e ficava na região do Lago de Piaçandu. Foi um dos primeiros da cidade a adotar um estilo de pano de vidro, que se difundiu nas décadas seguintes em prédios comerciais. Em 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo havia tombado o prédio. O edifício foi colocado para leilão em 2015 por 24 milhões, mas ninguém o adquiriu. Em 2017, o imóvel foi cedido para a Prefeitura de São Paulo para a instalação da Secretaria da Educação e Cultura da cidade, segundo o Ministério do Planejamento. No entanto, o processo de transferência não havia sido finalizado. Os moradores da ocupação do Largo do Paissandu relatam pagar até R$ 400 de aluguel para uma entidade chamada Movimento da Luta Social por Moradia, MLSM. A Prefeitura de São Paulo diz que nenhum representante da MLSM participa de debates ou discussões oficiais sobre a política habitacional na cidade. Na sexta-feira, Ananias Pereira dos Santos, apontado como líder da MLSM, prestou depoimento à polícia. Ele negou liderar o movimento ou que cobrava dinheiro dos moradores. As tendências nos movimentos mais tradicionais, como a União de Movimento por Moradia, UMM, que abriga diversas outras siglas, começaram no início dos anos 2000.
As lideranças discordavam sobre a forma e o objetivo das ocupações, e alguns coordenadores de movimentos passaram a achar justo cobrar o aluguel das famílias. Além disso, se vinculavam a partidos políticos e vereadores interessados em cooptar sem teto ofereciam cargos para os coordenadores em seus gabinetes. O presidente da Coreia do Sul e o líder da Coreia do Norte comprometeram-se no dia 25 de 4 de 2018 a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre os países ainda neste ano. O pacto vai substituir o armistício feito em 1953. Essa guerra foi interrompida por cessar-fogo, mas nunca teve um fim oficial. Os principais compromissos assumidos foram cessar todos os lados hostis entre os países por terra, ar e mar, realizar, através da desnuclearização completa, uma península coreana livre de armas nucleares e participar juntos de eventos esportivos como os Jogos Asiáticos de 2018. Agora vamos para uma explicação da Guerra das Coreias. 1910. Coreia anexada pelos japoneses. Durante 35 anos, os coreanos viveram sob domínio japonês, e a Coreia foi muito explorada tanto em recursos naturais quanto em pessoas para guerras. Em uma reunião, foi decidido que a Coreia iria ser independente do Japão, acordo em que a União Soviética declararia guerra ao Japão e, em troca, teria uma zona de influência na Coreia, no caso, na parte norte. Mas os Estados Unidos estavam com medo de que a União Soviética ocupasse todo o país. Por isso, ele passou a ocupar a parte sul por 5 anos. Os coreanos não gostaram. E durante esses anos, os países influenciaram os coreanos com suas ideologias. Também houveram muitas manifestações sangrentas, principalmente na parte sul. 1948. A União Soviética foi embora como estava no tratado. No ano seguinte, os Estados Unidos também deixaram o país, porém ele continuou dividido em 2 governos, Norte, Kim Il-sung comunista, Sul, Syngman Rhee anticomunista. Ambos queriam unificar a Coreia com suas ideologias. Isso criou um clima de tensão. Alguns anos antes ocorreu uma guerra civil na China e ela acabou se tornando comunista, e os Estados Unidos não fizeram nada para impedir isso. Por isso, a Coreia do Norte achou que os Estados Unidos não iriam se importar com a Coreia do Sul, e depois de uma reunião em Moscou, foi decidido que eles iriam atacar a Coreia do Sul. A União Soviética e a China dariam apoio. O exército do Norte era maior e tinha equipamentos soviéticos. O do Sul tinha sido deixado de qualquer jeito. A Coreia do Norte usou uma desculpa de que os sul-coreanos tinham ultrapassado a fronteira, e assim atacaram de surpresa. O presidente sul-coreano mandou matar todos os que achavam ser comunistas. Você está usando vermelho? Comunista. A Coreia do Norte rapidamente dominou boa parte do país, porém os Estados Unidos se importaram sim com a situação e mandaram algumas forças, mas não podiam fazer muito. A expansão foi tão rápida que os soldados sul-coreanos ficaram presos em uma parte do país, mas conseguiram conter os avanços. Enquanto tudo isso acontecia, as Nações Unidas decidiram interferir. Os Estados Unidos acreditavam que se a Coreia se tornasse comunista, os outros países da Ásia também iriam se tornar. E depois de um tempo chegaram os reforços, compostos por pessoas de nações diferentes. Fizeram então um contra-ataque, empurrando os norte-coreanos de volta para o norte. Além de empurrá-los, as Nações Unidas invadiram a Coreia do Norte. Contra-ataque, empurrando os norte-coreanos de volta para o norte. Além de empurrá-los, as Nações Unidas invadiram a Coreia do Norte. Mas a China avisou que se eles entrassem no território coreano, eles iriam intervir. Os Estados Unidos acharam que só mandariam alguns reforços e continuou a expandir. Porém, a China interferiu e começaram um contra-ataque surpresa, empurrando os sul-coreanos e o exército das Nações Unidas para o sul. Eles passaram da fronteira e novamente dominaram a capital sul-coreana. A Coreia do Sul lançou um contra-ataque e recuperou sua capital. Então eles começaram a perder uma parte aqui, recuperar outra ali. Assim começou uma guerra de trincheiras, que foi de 1951 a 1953. Todos ficaram cansados e sabiam que aquilo não levaria a lugar algum.
1953. Decidiram então assinar um armistício. Essa foi uma guerra sem vencedores. Hoje, a Coreia do Sul é um país desenvolvido e a Coreia do Norte muitas vezes não consegue nem alimentar o seu povo. Mas tecnicamente a Guerra das Coreias ainda acontece, pois até então nenhum tratado de paz foi assinado, então estão sempre em estado de alerta. Capital da Coreia do Sul, Seul. Área 99.016 km². Idioma coreano. População 48.332.820 habitantes. Esperança de vida 78 anos. Moeda won sul-coreano 929,1 bilhões de dólares. PIB per capita 19,841 dólares. Governo, com forma mista de governo. Divisão administrativa, 9 províncias e 6 cidades especiais. A Coreia do Norte